As cenas de abertura de um filme são cruciais para que o público seja fisgado e continue engajado na história. Hoje vamos desvendar o segredo de como escrever uma cena de abertura impactante. Quando conhecemos uma pessoa, dizem que a primeira impressão é a que fica. A mesma coisa acontece com o filme. A cena de abertura é a primeira impressão que o público vai ter sobre a história e ele vai se perguntar: vale a pena continuar assistindo? Zack Snyder, no livro de sua autoria, Save the Cat, afirma que a imagem de abertura é a primeira impressão do filme e deve estabelecer o tom, o tipo, o humor, o estilo e o personagem principal. Parece muita coisa para escrever nas páginas iniciais de um roteiro, mas uma história bem contada possui todos esses elementos. Sid Field também fala sobre as páginas iniciais de um roteiro como algo fundamental. As 10 primeiras páginas são absolutamente cruciais para manter o público e deve estabelecer 3 coisas. Primeiro, sobre o que é a sua história. Segundo, quem é seu personagem principal. Terceiro, quais as circunstâncias dramáticas em torno da sua história. Tanto Snyder quanto Field reforçam sobre a importância desses elementos essenciais numa abertura de um filme. Há também outra forma de engajar o público, que é você dando uma força para o canal ao curtir, se inscrever e compartilhar. Desta forma, você me ajuda a crescer e a criar mais conteúdos como esse. Pois bem, voltando à criação de cenas de abertura, nada melhor do que aplicar os conceitos a um filme. Como nossos pais, conta a seguinte história. Quando a mãe de Rosa faz um dia uma revelação surpreendente para ela, Rosa decide romper com suas obrigações habituais. Ao fazer isso, ela descobre que a vida tem muitas surpresas reservadas para ela. O filme abre com um dia de almoço no quintal de casa e todos estão reunidos em família. Clarice faz uma moqueca especial para o Dado, seu genro. Ela o serve e deixa os outros de lado, fazendo com que Rosa, a filha de Clarice, questione a homenagem e o serviço apenas para ele. O almoço de família já começa com uma pequena turbulência. Enquanto os outros comem, Rosa alfineta Dado ao informar sobre tribo que faz moqueca dos maridos e aos poucos a situação conflituosa vai aumentando cada vez mais. Fica claro que Clarice defende Dado, seu genro, e menospreza Rosa, sua própria filha. Por outro lado, Clarice defende seu outro filho, Cacau, e menospreza a nora dela. Essas situações iniciais deixam pistas de que essa é uma família cheia de conflitos e brechas passadas que acabam surgindo no presente. A chuva vem e obriga todos a entrarem na casa e as alfinetadas continuam com Rosa ironizando a disposição de Dado para lavar os pratos, sendo que em casa ele não ajuda em nada. A cena de abertura termina com uma revelação impactante da mãe sobre a filha Rosa. No meio da confusão de brigas, Clarice revela que o pai biológico de Rosa não é o Homero, quem ela cresceu pensando ser, mas sim outra pessoa com quem Clarice teve um caso em uma viagem para um congresso educacional. A cena de abertura termina com uma revelação impactante que nada mais é do que o incidente incitante da estrutura narrativa. Essa cena finaliza próximo dos 10 minutos do filme. Agora vamos voltar e aplicar a tese das 10 primeiras páginas do Sid Field. A escolha pelo Sid Field é porque ele fala das 10 primeiras páginas que correspondem aos 10 minutos iniciais de um filme. E como nossos pais têm precisamente 10 minutos de abertura. Vale lembrar que isso não é uma regra de 10 páginas para apresentar os personagens. Tudo vai depender da proposta da sua história. Pois bem, o primeiro ponto que Field afirma é a premissa dramática, ou, em outras palavras, sobre o que é a história. Em Como Nossos Pais, notamos que a trama envolve uma família cheia de conflitos e a revelação surpreendente de que Rosa tem um pai biológico que nunca conheceu. A história vai girar em torno do impacto que essa revelação do incidente incitante causa na personagem. Temos o primeiro ponto estabelecido. O segundo ponto é sobre a identificação da personagem principal, que no caso do filme é Rosa. Mas como sabemos que ela é a principal, se há tantos outros que participam ativamente da cena? A forma eficaz de identificar um protagonista é perceber quem age mais
quem sofre mais e quem é mais impactado no decorrer das cenas. Em Como Nossos Pais, fica claro que é Rosa quem precisa aguentar a mãe defendendo o genro, suportar o marido, que é alheio aos cuidados da casa e dela, e por fim, ser impactada com a revelação no final da cena. Todos esses elementos provam que Rosa é a protagonista que acompanharemos na história. Rosa é quem mais vai se transformar. E o terceiro ponto é saber quais as circunstâncias dramáticas em torno da história. No filme percebemos que a história envolve o conflito familiar e a descoberta de uma revelação impactante. A família é desunida e cheia de atritos por causa de feridas não cicatrizadas e verdades escondidas do passado. Essas circunstâncias dramáticas são as que vão se desenrolar durante o filme. Basta notar como no desenrolar da história, Rosa começa a entender algumas ações da mãe com ela, fazendo-a passar por uma grande transformação. Tudo causado pelo efeito dominó da revelação no final da cena de abertura. Como puderam notar, as primeiras 10 páginas de um roteiro são cruciais para que a história tenha o vigor necessário para continuar. E Como Nossos Pais cumpre os requisitos de forma fiel para uma cena de abertura eficaz. Se você assistir ao filme, vai perceber que essa cena de abertura não tem efeitos visuais mirabolantes ou um jogo de câmera acrobático como forma de atrair o público. Tudo se resume a uma escrita de roteiro boa, uma estrutura bem pensada, personagens complexos e elementos dramáticos bem orquestrados. E esse é meu papel aqui no canal Narratio, ajudá-los a escrever histórias bem estruturadas. E aí, pessoal? Perceberam a força que tem uma cena de abertura bem feita? Viram como ela deve revelar pontos importantes que serão trabalhados na história? Continua seguindo o canal para mais instruções narrativas como essa e deixe sua opinião sobre o que achou do vídeo. Eu fico por aqui e até a próxima cena.